Pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, pessoal, hoje é a nossa primeira aula depois da prova, né? Nosso começo do segundo bimestre. E a gente vai começar hoje a matéria sobre a antiguidade, tá? A gente venceu ali a etapa da pré-história, vocês lembram, né? Eu tinha falado com vocês lá no começo das aulas que a história se dividia em várias partes, não é? Pré-história, antiguidade, idade média, moderna, contemporânea. Então a gente venceu a pré-história, viu como é que surgiram as primeiras comunidades humanas e estamos agora na antiguidade, tá? A antiguidade ela é um momento muito importante para a gente poder estudar. Existem várias e várias sociedades que a gente vai estudar, tá? Ao longo desse ano a gente vai estudar só a antiguidade, a gente só vai entrar na Idade Média no ano que vem. Mas por que a gente estuda ela, né? Bom, a gente tem que tomar alguns cuidados quando a gente vai estudar a antiguidade, pessoal. Tem muita gente, né, que acaba pensando que a história ela caminha numa linha de progresso, ou seja, lá no passado a gente tinha uma sociedade ainda não desenvolvida e ela vai se desenvolvendo, né, vai se sofisticando, sempre crescendo, né, numa tendente assim, conforme o tempo vai passando. Isso não é necessariamente verdade, tá? Existem grandes pessoas e grandes ideias em qualquer época do mundo, desde a antiguidade até hoje em dia, tá? Como existe muita gente ruim em qualquer época do mundo. Então, não é necessariamente uma linha ascendente, tá? A história, ela se desenvolve conforme os seus períodos e é só isso. Ela não evolui, entre aspas, tá? Necessariamente. Bom, quando a gente trata da antiguidade, por exemplo, a gente vai ver que as sociedades da antiguidade elas foram importantes naquele contexto e muitas delas são importantes até hoje por causa daquilo que elas desenvolveram e das ideias que elas tiveram, né, das ideias que elas trabalharam, que até agora fazem parte do nosso dia a dia e da maneira como a nossa sociedade se comporta e se entende, né, se constrói. Bom, como eu disse, existem várias sociedades que a gente vai estudar, né? Grécia, Roma, Egito, os hebreus, né? Todos esses daí são grandes sociedades que a gente vai estudar, a China e tudo mais. Mas hoje a gente vai começar com as sociedades da Babilônia, tá? Vamos fazer um pequeno resumo sobre as sociedades na Babilônia. Bom, na Mesopotâmia, tá? A Babilônia é uma dessas sociedades. Bom, a Mesopotâmia, ela é uma região e não um povo, tá? Então já começa por aí, é uma região e não um povo. Que região é essa? Qual é a região da Mesopotâmia, né? A palavra Mesopotâmia significa terra entre rios, tá? Ou terra no meio de rios. Isso daí vai variar, mas é uma palavra grega que quer dizer isso, tá? Meso quer dizer meio, potamos quer dizer rios, tá? É a mesma origem, por exemplo, da palavra. A mesma origem, né? Tem uma raiz aí parecida com a palavra hipopótamo, que quer dizer cavalo do rio, tá? Hipo, cavalo, hipopótamos, rio, né? Bom, vamos lá, né? Dentro da região da Mesopotâmia, a região da Mesopotâmia em si, ela fica localizada no que a gente pode chamar de Oriente Próximo, tá? Que são os países já orientais que tocam ali o mar Mediterrâneo e que tem uma proximidade ainda com a África, Europa e com o Ocidente do mundo. E ela fica aonde, né? A maior parte de onde fica a Mesopotâmia, onde ficava a Mesopotâmia no passado, hoje é o Iraque, tá? Então, é naquela região ali, beleza? Se vocês quiserem, tem um mapa no livro de vocês que indica bem o lugar onde ela fica, dá para vocês verem bem. A Mesopotâmia, ela é um local um pouco, como é que eu posso dizer, que tem certo isolamento dos outros povos em volta ali. Os povos mesopotâmicos eles tinham um certo isolamento natural dos outros povos. Por quê? Eles eram cercados por montanhas e desertos, tá? Ao norte e ao leste haviam cadeias de montanhas muito grandes e a sul e oeste haviam desertos muito grandes, tá? Sem dúvida o maior desses, o deserto que ficava ao sul, que era o deserto da Arábia, tá? Vocês conhecem, não sei se vocês conhecem, mas o Aladim, né? Todo mundo conhece a história do Aladim. Ela se passa dentro de um conjunto de contos árabes, né? Que são os contos da Mil e Uma Noite. É um pouco diferente da Disney, a original, mas passa ali. E o ambiente, né, onde se passam essas histórias é o deserto da Arábia, né? Que é um grande, aquela imagem clássica que a gente tem de um grande deserto cheio de dunas de areias, onde vivem
Em algumas pequenas cidades você vai encontrar sultões e coisas assim, tá? Esse daí é o deserto da Arábia. Bom, no meio desse conglomerado aí, dessas dificuldades geográficas, existe uma terra também, de certa maneira, árida, tá? Não é um deserto, mas de certa maneira árida, por onde corriam dois grandes rios, né? Correm dois grandes rios até hoje, que são o rio Tigre e o Eufrates, tá? A Mesopotâmia é o pedaço de terra que fica na interseção, né? Que fica entre esses dois rios, tá? Então tem um rio que corre para cá, tem um rio que corre para cá, e aqui no meio, calma aí, deixa eu fazer de novo. Um rio corre para cá, um rio corre para cá, e aqui no meio fica a Mesopotâmia, tá? Como eu disse, é uma região e não um povo. Então lá dentro tiveram vários povos, tá? Dois deles são importantes de serem destacados pela gente. Um é o povo sumério, que vai ser o primeiro povo a habitar a Mesopotâmia, vai começar a habitar a Mesopotâmia ali em 4000 a.C., 3500 a.C., e a sua população vai se desenvolver ali até mais ou menos o ano 2000 a.C., tá? Então eles vão durar ali entre 2 a 1500 anos naquela região. E os sumérios são importantes por quê, né? Junto dos egípcios, os sumérios são o primeiro povo que a gente tem registro a desenvolver a escrita, tá? Essa vai ser a grande contribuição dos sumérios para a nossa sociedade. Ah, é a única? Não, existem outras contribuições, existem outras coisas que o povo fez. Né? Eles ficaram 2000 anos só fazendo isso. Mas eles desenvolveram a escrita, e isso não é pouca coisa, tá? Principalmente porque os sumérios eles vão desenvolver uma escrita que a gente chama de escrita fonética. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles desenvolveram letras que representavam sons, tá? Pode parecer pouca coisa, mas quando a gente fala de uma escrita que não é uma escrita fonética, né, que é uma escrita em que você usa imagens para simbolizar alguma coisa, né? Então você tem um símbolo para a árvore, um símbolo para o animal, um símbolo para o fogo, um símbolo para alguma coisa, né? Essas escritas elas são muito trabalhosas, porque você precisa de muitos símbolos para conseguir tentar captar a realidade. Na escrita fonética não. Como você prende sons relacionados às letras, você com uma pequena quantidade de letras, né, com 26 letras, por exemplo, você consegue formular qualquer pensamento, tá? Os sumérios eles vão ser responsáveis então por desenvolver uma das primeiras formas de escrita e vão desenvolver uma escrita assim. Claro que essa escrita ela não é desenvolvida da noite para o dia, tá, pessoal? Ela vai demorar um tempo, eles vão desenvolver a escrita, tá? Mas eles vão ser responsáveis por isso, tá? Eles estão ali junto com os egípcios como um dos povos, dos primeiros povos a desenvolver a escrita, tá? No Egito vai ser hieróglifo, é outra coisa, mas aqui é assim, tá? Essa escrita dos sumérios, ela era uma escrita chamada cuneiforme, tá? A gente já chegou a comentar sobre esse nome antes, a gente estava falando, né, sobre o fim da pré-história, que terminava com a escrita, o desenvolvimento das escritas cuneiformes e tal. O que é a escrita cuneiforme, pessoal? A escrita cuneiforme nada mais é do que uma escrita que ela é cunhada em alguma coisa. O que é ser cunhado em alguma coisa, né? Por exemplo, eles pegam um pedaço de pedra, né? Pegavam uma tábua ou um grande bloco de pedra, pegavam um cinzel, não sei se vocês já viram um cinzel, mas é uma estaca, né? Uma espécie de estaca de pedra ou de ferro, ou de madeira, o que seja, e eles iam martelando aquilo naquela pedra, fazendo pequenos talhos, né? E esses talhos eles iam usando eles para escrever. E isso é escrita cuneiforme, tá? Uma escrita que é cunhada em alguma coisa. Bom, além de... Então tá, né? Eles vão desenvolver a escrita, vão ser um importante povo ali na Mesopotâmia, mas eles vão ter, né, toda uma ascensão do seu povo, do seu reino. Depois eles vão começar a declinar e eles vão começar a assumir ali entre outros povos que são chamados povos semitas, tá? Os povos semitas eles são importantes pra caramba porque eles são importantes até hoje, tá? A gente vai falar muito sobre o que é um povo semita e depois, lá na frente, a gente vai ver, por exemplo, a história do antissemitismo no mundo. Mas eles são importantes porque eles existem desde essa época aqui e eles sempre foram importantes no mundo, tá? Bom, para vocês terem uma ideia, os povos semitas eles compreendem alguns povos, tá? Eles compreendem os assírios, os amorreus, os arameus, os fenícios, os árabes, os hebreus, os etíopes e os ugaríticos, tá? Desses daí, provavelmente os que são mais conhecidos até hoje são dois povos, que são os hebreus e os árabes, tá? Tem uma relação entre eles que é interessante aí que a gente vai estudar, que a gente vai ver lá na frente, chegar aqui
no nosso conflito do Oriente Médio, tá? Mas enfim, esses são os povos semitas, tá? Então, os sumérios, eles vão ter o seu povo ali, né? E eles vão se desenvolver até que com o passar do tempo, as crises e tudo mais, o império deles vai ruir e eles vão acabar se confundindo ali, sendo, como é que eu posso dizer, indexados ali aos povos semitas, tá? Um outro povo muito importante na região da Babilônia, na região da Mesopotâmia, foi a Babilônia, tá? Foram os babilônios. Quando a gente fala em Babilônia, talvez você já até tenha ouvido falar no nome Babilônia, porque é bíblico, né? Fala-se ali da prisão dos hebreus na Babilônia, né? Dos povos semitas hebraicos na Babilônia, em algum momento ali do Antigo Testamento. Os babilônios, eles eram um grande império, tá? Foram dois impérios babilônicos que aconteceram, tá? O primeiro Império Babilônico ficou conhecido como Primeiro Império Babilônico e ele durou de 1792 a.C. até 1750 a.C., 42 anos, tá? E o segundo Império Babilônico, né, que vai acontecer depois, ele foi conhecido como Império Neobabilônico ou Segundo Império da Babilônia mesmo, tá? E esse daí durou de 626 a.C. até 539 a.C. Durou relativamente mais, tá? Mais de 100 anos. Esses impérios eles foram gigantescos, tá? Eles foram grandes impérios e eles se destacaram por algumas coisas. O primeiro império da Babilônia é o que é mais interessante para a gente comentar agora, porque ele vai desenvolver uma coisa que foi o Código de Hammurabi, tá? Para quem não sabe o que é o Código de Hammurabi, o Código de Hammurabi ele foi o primeiro código de leis escritas, tá? Da história. Então, ele se baseava numa coisa que era uma lei tradicional, que chamava Lei de Talião, tá? O que foi a Lei de Talião? A Lei de Talião também é conhecida por Lei do olho por olho e dente por dente. Ela basicamente dizia que quando alguém cometia um crime, a retaliação, né, a pena por esse crime deveria ser proporcional ao crime cometido. De modo que, por exemplo, se é por isso que o nome é olho por olho, dente por dente, né? Se alguém arrancasse o olho de uma pessoa, deveria ter o olho arrancado, né? Essa pessoa, o criminoso deveria ter o seu olho arrancado. Se alguém arrancasse um dente, deveria ter o seu dente arrancado. E aí essa lei ela repercute aí, ela vai ter várias conclusões aí a respeito de como punir os crimes, tá? Sempre de maneira bastante severa. Mas apesar de ser sempre de maneira bastante severa, é importante a gente entender que isso é um grande avanço. Quando se escreve o Código de Hammurabi, a severidade da lei, apesar de ser muito brutal para hoje em dia, ela é muito avançada em relação ao que era antes, porque antes não havia código de lei. Então, quando alguém sofria alguma coisa, algum tipo de maldade ou alguma coisa assim, né, ficava a critério da vingança pessoal de cada um como punir. Então isso podia gerar punições realmente desmedidas, né? A gente vai ver, por exemplo, que, sei lá, alguém que roubasse, sei lá, comida porque estava morrendo de fome, o dono da comida poderia matar a pessoa, né? Porque a violência era a única lei vigente. Não havia códigos ainda escritos, tá? É claro que havia ali as leis de acordo com a pessoa do imperador, né? A pessoa do governante, o que ele decretava, o que ele não decretava. Mas como não havia código, a injustiça era muito grande, tá? Então, por mais que o código de Hammurabi ele pudesse ser considerado por nós hoje um código, digamos assim, violento, de fato era, ele era muito melhor do que estar numa terra completamente sem leis, tá? Bom, o código de Hammurabi ele possuía 282 leis e ele está em exposição até hoje, tá? Eu não lembro qual museu agora, mas existe o Código de Hammurabi, tá? A pedra onde foi escrito direito. E ela tá até hoje exposta num museu. Eu só não lembro qual agora, vocês me desculpem, tá? Bom, além do desenvolvimento do Código de Hammurabi, a Babilônia ela também foi importante por causa do desenvolvimento da agricultura, tá? Todos os povos mesopotâmios eles acabaram por ter uma agricultura relativamente boa. Primeiro porque eles conseguiam plantar uma grande diversidade de coisas, tá? Cevada, trigo, oliveira, tâmara e legumes, vários tipos de legumes, alguns outros tipos de árvores frutíferas, tudo isso eles conseguiam plantar. Por quê? Porque, apesar de ser uma região árida, onde eles habitavam, a presença dos rios Tigre e Eufrates elas era aproveitada
para irrigar a terra e para reabastecer os nutrientes que a terra precisava, tá? É claro que isso não era com exatamente muita facilidade. Por quê? Porque o rio Tigre e o Eufrates, eles são rios muito difíceis de você conseguir prever a atuação deles. Então, hora eles alagavam, hora eles secavam muito e acabava tendo seca na região, mas em geral, os mesopotâmios eles conseguiram driblar ali as malignidades do rio, dos rios, né? E usar as suas águas para proveito da agricultura, tá? Eles desenvolveram canaletas, desenvolveram açudes, desenvolveram formas de pegar essa água e transformar o curso do rio em algo que eles pudessem usar para sua agricultura, tá? Isso foi feito de maneira tão impressionante que uma das 7 maravilhas do mundo antigo vai ser construída nos impérios babilônicos, que é o chamado Jardim Suspenso da Babilônia, né? O que era o Jardim Suspenso da Babilônia? Eram um zigurate, a gente já vai falar sobre eles, que tinha nas suas plataformas superiores grandes jardins com coleções de plantas de vários lugares do mundo, tá? O que era um zigurate, né? Para a gente poder entender direitinho o que era um jardim suspenso. Zigurate era o templo, né? Eram templos comuns aos povos da Mesopotâmia, tá? A gente vai ver esse zigurate tanto na construção dos sumérios, quanto nas construções babilônicas, quanto nas construções dos assírios, tá? Basicamente são pirâmides, só que diferente das pirâmides do Egito, que elas cresciam assim, né? Tentando ser retinhas, os zigurates eles cresciam assim, fazendo como que fosse quadrados, né, que se empilhavam, né, em formato de pirâmide. Desse modo, o zigurate ele sempre tinha plataformas superiores, tá? O Jardim Suspenso da Babilônia nada mais era do que um grande zigurate, em que o imperador ele conseguiu, se eu não me engano, Nabucodonosor, Nabucodonosor? Acho que sim, se eu não me engano foi ele. Ele conseguiu, em cima de cada uma dessas plataformas suspensas, né, umas sobre as outras, ele conseguiu construir um imenso jardim, tá? Isso não era feito simplesmente para ser bonito, era também para isso, porque deixava a cidade mais bonita, mas era feito também para mostrar o seu poderio, né? Porque no meio daquela seca, ele conseguir não só um jardim, mas um jardim que era visto de toda a cidade, era uma maneira de mostrar que ele conseguiu dobrar até as intempéries ali, as intempéries da geografia do lugar, né, do tempo, fazendo com que ele tivesse um frondoso jardim no meio da paisagem seca. Beleza, pessoal? Gente, por hoje é isso, tá? Tem muito mais coisa aqui no resumo, tem muito mais coisa para vocês verem, mas por enquanto é só. Semana que vem a gente vai ver um pouco sobre o Egito, beleza? Aí a gente vai entrar num assunto ainda mais extenso, tá? O Egito foi uma das mais importantes civilizações do mundo antigo, conhecido como celeiro do mundo naquela época, tá? Então, um abraço, tchau, tchau.